A Polônia se encontra em um cenário de crescente tensão, com sinais de preparação para um embate militar de grandes proporções. As vias do país, normalmente repletas de civis em suas rotinas diárias, agora estão sobrecarregadas por comboios de veículos blindados e tanques, todos com destino a Kaliningrado. Esse território russo, isolado e estrategicamente situado no centro da Europa, tem se tornado um ponto focal de preocupação para Varsóvia. O movimento de forças polonesas não é apenas uma postura de exibição, mas uma resposta contundente a uma ameaça crescente, com os militares poloneses se fortalecendo em antecipação a um conflito iminente. Nos últimos tempos, os rumores que circulavam sobre a mobilização das Forças Armadas se concretizaram em evidências mais claras, com fontes internas apontando para uma movimentação militar em grande escala. Caminhões pesados carregando equipamentos militares têm cruzado as principais cidades, como Varsóvia e Cracóvia, durante a madrugada, sugerindo que a Polônia está se preparando para algo muito além de simples simulações militares. O que parecia uma simples movimentação de rotina, agora se desenha como uma estratégia calculada para enfrentar ou dissuadir um possível conflito direto com a Rússia, um país cuja força militar e capacidade de resistência são amplamente reconhecidas. A decisão da Polônia de aumentar sua presença militar não é apenas uma medida de segurança interna, mas também uma resposta às pressões externas, especialmente de suas alianças com potências ocidentais. Esses laços têm levado Varsóvia a intensificar sua postura contra a Rússia, com um apoio internacional cada vez mais visível. Em particular, os Estados Unidos desempenham um papel fundamental, enviando navios carregados de equipamentos militares para fortalecer a capacidade de defesa polonesa, o que amplia as possibilidades de confronto na região. Essa assistência externa sublinha a crescente tensão no leste europeu, com a Polônia sendo cada vez mais posicionada na vanguarda de um possível conflito. Kaliningrado, um enclave russo isolado geograficamente no coração da Europa, tem se tornado o epicentro de um embate geopolítico de proporções globais. Este território, embora pequeno em extensão, tem grande importância estratégica para a Rússia, sendo um ponto crucial para sua projeção de poder na região do Báltico. A presença militar russa em Kaliningrado é significativa, com a instalação de sistemas de mísseis avançados e outras infraestruturas militares que têm gerado preocupações não apenas para os países vizinhos, mas para toda a OTAN. Observadores acreditam que a concentração crescente de forças polonesas nas proximidades pode ser interpretada como uma tentativa deliberada de isolar ainda mais o enclave, o que poderia, em resposta, provocar uma reação militar direta de Moscou. A Rússia, ciente da importância estratégica de Kaliningrado, não hesitaria em usar sua força para proteger a região e seus interesses ali. A movimentação de forças polonesas não pode ser vista isoladamente, pois ela está inserida em um contexto mais amplo de tensões geopolíticas, onde a disputa pelo controle e influência sobre territórios-chave pode facilmente se transformar em um ponto de ignição para um conflito de grandes dimensões. A situação é ainda mais complexa, pois qualquer ação no terreno por parte da Polônia, apoiada por forças da OTAN, pode ser interpretada pela Rússia como uma provocação direta, exacerbando ainda mais as tensões regionais. Com a crescente presença militar e o fortalecimento das alianças de segurança na região, o risco de um erro de cálculo torna-se uma preocupação crescente. Outro fator que contribui para a instabilidade da situação é o cenário político interno da Polônia. Com as eleições presidenciais se aproximando, muitos analistas especulam que este período de transição possa ser usado por líderes poloneses como uma oportunidade para adotar posturas mais agressivas em relação à Rússia, talvez até como uma estratégia para consolidar apoio interno e fortalecer a imagem de força do governo. A política externa polonesa, tradicionalmente voltada para o fortalecimento das alianças com o Ocidente, especialmente os Estados Unidos e a União Europeia, pode se tornar um fator decisivo em um momento em que a Rússia busca aumentar sua influência na região.
O contexto eleitoral poderia dar margem a decisões mais arriscadas, especialmente se o governo polonês buscar uma retórica mais combativa para atrair eleitores ou alinhar-se com os interesses ocidentais. Essa conjuntura de tensões políticas internas e movimentações militares externas coloca a Polônia em uma posição delicada. Embora as eleições possam ser uma oportunidade de pressão política para algumas lideranças, também há o risco de que um incidente, ainda que pequeno, possa escalar rapidamente para um confronto maior. Um incidente isolado, como uma provocação nas águas do Báltico ou um desentendimento em uma área disputada, poderia ser suficiente para desencadear uma resposta militar significativa de ambos os lados. Esse cenário não só comprometeria a segurança regional, mas também poderia levar a uma reconfiguração das alianças globais, com implicações que ultrapassariam os limites da Europa Oriental. O caminho que se desenha entre a Polônia e a Rússia é, portanto, cada vez mais iminente, e a possibilidade de um conflito aberto parece mais próxima à medida que as pressões internas e externas se intensificam. As grandes potências envolvidas devem tomar decisões cuidadosas, pois a instabilidade no leste europeu pode afetar todo o equilíbrio de poder internacional, principalmente em um momento em que o mundo já enfrenta desafios significativos em outras frentes geopolíticas. A Polônia, situada em uma localização estratégica no leste europeu, enfrenta uma escolha extremamente difícil, onde suas decisões terão repercussões não apenas regionais, mas globais. Por um lado, existe a pressão de seus aliados ocidentais para que mostre firmeza e reforce sua postura frente a ameaças externas, especialmente em relação à Rússia. No entanto, essa postura de força traz consigo um risco substancial, o de uma escalada das tensões que poderia acirrar um conflito com uma potência nuclear, cujas consequências seriam desastrosas para todos os envolvidos, não apenas em termos de perdas humanas, mas também econômicas e geopolíticas. A Rússia, com seu vasto poderio militar e uma capacidade impressionante de resistir às sanções, já demonstrou em diversas ocasiões que está bem preparada para qualquer retaliação e não hesitará em defender seus interesses. Nesse cenário, qualquer erro de cálculo, seja por parte da Polônia ou de seus aliados, poderia precipitar um confronto de grandes proporções, algo que afetaria a estabilidade não apenas da Europa, mas de todo o sistema internacional. O maior perigo, no entanto, pode residir nas ações de nações ocidentais que, em sua tentativa de reafirmar sua liderança e atender a interesses estratégicos, acabam pressionando países como a Polônia para uma situação de conflito irreversível. Tais manobras podem ser motivadas por uma visão errônea de que o uso de força pode resolver disputas geopolíticas ou contornar situações complexas. No entanto, a história tem mostrado que, frequentemente, esses conflitos não resultam em vitórias claras para qualquer uma das partes. Em vez disso, podem desencadear uma série de eventos incontroláveis, afetando economias, infraestrutura e relações internacionais por décadas. O impacto de uma guerra moderna, especialmente envolvendo potências nucleares, teria ramificações que se estenderiam muito além do campo de batalha. Além disso, o envolvimento de outras potências ocidentais na região pode intensificar ainda mais essa dinâmica perigosa. A crescente militarização do leste europeu e o apoio irrestrito a países como a Polônia podem ser interpretados pela Rússia como uma provocação direta, aumentando a chance de um erro fatal ou um mal-entendido que leve ao uso de força. Esse ciclo de tensão e escalada é alimentado por uma série de fatores, incluindo questões territoriais não resolvidas, interesses econômicos em jogo e rivalidades históricas, que tornam cada movimento estratégico mais arriscado. O futuro da região, e talvez do mundo, dependerá das escolhas feitas nas próximas semanas e meses. Embora a diplomacia ainda seja uma opção viável, as margens para negociação estão se estreitando e a ameaça de uma ação militar está cada vez mais próxima. À medida que as tensões aumentam, a comunidade internacional se vê diante de um dilema: agir para evitar um confronto aberto ou permitir que as pressões políticas e militares empurrem países como a Polônia para uma posição de risco inevitável. A pergunta que permanece é: qual será o momento decisivo que poderá definir o curso dos eventos e evitar um desastre global? Com tantas partes envolvidas e tantas
tantas incertezas, o risco de um conflito de larga escala permanece uma ameaça constante, e o mundo observa com apreensão o desenrolar desses eventos.